Saravá, meu pai Oxóssi. Vamos falar desse grande e fantástico orixá. Todos conhecem. Orixá das matas, da caça, da prosperidade, da fartura, da proteção. O que, Coquiodé. O que, Coquiarô. Saravá, meu pai Oxóssi. Salve, seu Oxóssi das matas. O dia da semana é quinta-feira. A cor é verde. Está sentado no topo do trono masculino do conhecimento. Sua oferenda, tudo que for natural, que venha da terra, frutas, verduras, legumes, água de coco. Os filhos de Oxóssi costumam ser criativos, rebeldes, meio anarquistas, buscadores sedentos do conhecimento e gostam muito de ensinar. Conhecido também como o orixá da provisão infinita, aquele que não deixa faltar nada. Se você for numa casa do filho de Oxóssi, a despensa está sempre cheia. Nunca falta comida. Oxóssi só gosta de coisa para sobrar. Os filhos de Oxóssi também. Nunca para faltar. Oxóssi não é São Sebastião, tá? São Sebastião é São Sebastião, Oxóssi é Oxóssi. Ossan é a mãe das ervas. Para nós, na Umbanda, Ossan é feminina. É o orixá das folhas, das ervas, da cura, da energia de revitalização. Quando a pessoa está desvitalizada, geralmente recorre a Ossan, tanto pelas ervas como pelos alimentos. Ossan, a mãe das ervas, também habitante das matas. Tá? O dia da semana é a quinta-feira também. A cor da guia é verde também. Tem gente que cultua ela com verde e rosa. Depende muito da casa, depende muito da egrégora. Tá? Está sentada no topo do trono feminino do conhecimento. A oferenda, as mesmas para Oxóssi. Embora nós já falamos, você oferendando qualquer alimento, qualquer bebida, o que quer que seja, com devoção, fé, respeito, sua oferenda vai ser aceita do mesmo jeito, porque o que importa é a energia daquela oferenda. Os filhos de Ossan são parcimoniosos, saudosos, conhecedores, sempre voltados ao sagrado, calados e muito sábios, principalmente voltados às questões espirituais. Tem uma tendência muito grande ao lado do benzimento e das curas voltadas à natureza. Os filhos de Ossan tem um ar meio xamânico, assim, sabe? É conhecida como Ossan, a mãe das ervas. Sua saudação, Euê, Ossan. Euê. O que, Coquiarô, Mojubá, Oxóssi, Xoroquê. Oxóssi Xoroquê é um Oxóssi assentado no meio do trono masculino do conhecimento. É o orixá que busca a justiça. É o orixá que abre o portal para os justiceiros. Ele alimenta aqueles que esperam por justiça. Alguns o chamam até de orixá da vingança. Também o orixá do conhecimento, da cura, das matas, da provisão ilimitada e infinita. Traz muito forte o seu lado guerreiro, é metade caboclos, metade Exu, por isso é um Xoroquê. Está todo orixá sentado no meio, ele é um orixá metade direita, metade esquerda. O dia da semana, quinta-feira. As cores preto, verde e vermelho. Tanto para a vela quanto para as guias. E como é muito difícil achar as guias nessa cor, muitas vezes vai achar o preto com vermelho,
Desculpa, vai achar o verde com preto e vai achar o verde com vermelho. Acaba o filho de Oxóssi comprando as duas guias separadamente, usando as duas, ou mandando fazer. Caso saiba fazer, confecciona também. Os filhos de Oxóssi Choroquê são bastante políticos, muito críticos, têm um hábito muito grande de tomar as dores dos outros, são extremamente estudiosos, têm uma tendência muito grande à ansiedade, porém têm um autocontrole muito grande e um carisma muito grande, uma capacidade muito forte de convencer e ser eloquente em seus argumentos. O que Kukiaru Mojubá? O que Kukiodé Mojubá? Salve Oxóssi Choroquê. Eue Mojubá. Eue Mojubaxé. Salve Ossan Inaê. Ossan Inaê é Ossan na versão metade direita, metade esquerda. É uma Choroquê. Tem as mesmas qualidades da Ossan, só que a Ossan Inaê, ela cuida das ervas aquáticas. Dia da semana, quinta-feira. A cor das guias, verde. Tem gente que trata ela também com verde e rosa, depende muito. As velas verdes, tem gente que acende verde e rosa. Está sentada à esquerda, está sentada no meio do trono feminino do conhecimento. É uma Choroquê. As oferendas as mesmas de Ossan. Os filhos de Ossan Inaê costumam ser também bastante desconfiados, estudiosos, enfim, traz as mesmas características dos filhos de Ossan, com essa característica a mais da desconfiança e estudo em excesso. Estudam muito, 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 principalmente coisas voltadas à cura da alma, cura do espírito, cura do corpo, cura emocional. As Ossãs, seja Ossan ou Ossan Inaê, são conhecidas como as mestres das folhas, as donas das folhas, e estão sempre voltadas ao poder curativo da natureza. Eue Ossan, Eue Mojubá. Oxalá pode ser entendido também como uma expressão, quer dizer, tomara, queira Deus, uma interjeição, né? Mas vamos aqui falar do Orixá Oxalá. Epababá, meu pai Oxalá, Epababá. Tão poderoso, Oxalá. Todo mundo soubesse o poder de Oxalá, ninguém ficaria sem acender pelo menos uma vez por mês uma vela para Oxalá, independente de ser filho de Oxalá ou não. Eu me lembro que uma vez eu estava chegando na escola para trabalhar e tinha uma das nossas diretoras, que a dona Doroti, ela era do candomblé. E eu cheguei um pouco em cima da hora. Chegou em cima da hora hoje, professor? Que eu tinha oferenda grande para fazer para Oxalá e não deu tempo de terminar antes. Ela levantou as duas mãos para o céu e disse: Epá, babá, saravá, meu pai Oxalá, meu pai Oxalá. Nunca esqueço dessa cena. Boa gente, boa gente. Onde quer que esteja, que Deus abençoe. Saravá, meu pai Oxalá. Alguns consideram Oxalá o pai de todos os orixás. Está associado à criação do mundo, à paz, à harmonia, à sabedoria, à força, à luz. Alguns o confundem com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é Jesus Cristo, Oxalá é Oxalá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São seres diferentes. É a força de sustentação da fé. Toda vez que você tem fé em alguma coisa, você está manifestando o mistério Oxalá em você, independente de você ser filho de Oxalá ou não. Orixalá também é considerado o pai de todos os orixás. Então, assim, todo povo sempre vai ter uma devoção a mais por um orixá ou por outro. Assim como tem cidade que você chega, tem uma devoção maior por São José, outra tem por Santa Rita. Assim era na África, as nações com os orixás. E o que importa é o que o orixá representa para você, independente do que dizem os livros, as lendas ou quem quer que seja. Tá?
O dia da semana é sexta-feira, a cor é a cor branca, está sentado no topo do trono masculino da fé, tá? Oferenda, arroz, canjica, leite de coco, banana, coco, manjar, arroz doce. Mas saiba que a oferenda que você colocar para Oxalá, ele vai aceitar, você fazendo com fé, respeito e devoção, qualquer orixá aceita, tá bom? E os filhos de Oxalá, eles costumam ser muito responsáveis, muito humanos, são muito valorizadores da vida, estão sempre defendendo a vida, apoiando aqueles que são da paz, tá? Eles são muito paternais e fraternos. Agora vamos falar sobre Oiá-Logunã, né? Oiá-Logunã, chamada Mãe do Tempo. Né? Cabe a ela, alguns falam que cabe a ela toda a nossa devoção para encontrar equilíbrio para a nossa fé, para afastar das nossas vidas as energias negativas. Ela trabalha muito com a questão da fé também, irradiando a fé, mas trabalha muito a questão do tempo. Não necessariamente aquele tempo do Catendê, tá? O Catendê trabalha muito o tempo passado, presente e futuro, esse tempo linear. Né? O Oiá-Logunã trabalha muito a questão do tempo de Deus mesmo. O tempo Kairos, que a gente chama de dimensão de Cronos. E ela, toda aquela pessoa que faz mau uso da fé, da palavra sagrada, para explorar, para matar, para destruir, para roubar, quem esgota a energia dessas pessoas para levar para transmutar e impede que elas façam um mal maior do que já fazem para elas e para o próximo é o Oiá-Logunã. Enquanto Oxalá irradia a fé, o Oiá-Logunã esgota a fé e irradia a fé filtrada, devolvendo para aqueles que merecem ter fé. Ela é extremamente poderosa e quando você pede alguma coisa para Logunã e estabelece um período de tempo, pode não trazer no seu tempo, mas vai trazer. Chamada de Oiá-Logunã porque Oiá quer dizer tempo. Tempo considerado para muitos a chave do mistério. Porque o tempo ele tanto trabalha a questão da eternidade quanto da infinitude. O tempo Logunã significa o polo magnético vibratório que sustenta o infinito, o eterno, na relação com os mundos. Algo difícil de entender se você não parar para pensar e buscar sabedoria no próprio Espírito Santo de Deus. O tempo, na verdade, ele é vazio, né? Quem sustenta o tempo é o próprio tempo. A gente pode dizer, mas o tempo ele é usado para prejudicar os semelhantes na medida que ele esgota as pessoas e devora. Nem sempre. O tempo ele também traz muita coisa boa e ajuda no crescimento, na geração e na força. Se souber lidar com o tempo vai estar sempre a seu favor. Vai te trazer muita virtude. Muito bem, o dia da semana de Oiá-Logunã é a sexta-feira. Tá? Ela está... A cor é branca. Alguns trabalham branco com amarelo, mas isso vai de cada casa. Eu prefiro o branco. Tá? Ela está sentada no topo do trono feminino da fé, a oferenda as mesmas de Oxalá. E os filhos de Oiá-Logunã costumam ser muito atuantes, ter bastante fé, trabalham muito a questão da fé para evoluir, não simplesmente aquela fé mecânica. Acredito porque alguém ensinou, porque é assim, porque é a religião que eu nasci. A fé de Oiá-Logunã, ela transcende as religiões, embora ela supervisione e fiscalize as religiões para ver se não estão usando a fé para desvirtuar as pessoas. Tá? Os filhos de Oiá-Logunã gostam muito de guiar as pessoas. Tá? São verdadeiros, entre aspas, pastores no bom sentido do termo.
Salve, Oialogunã. Salve, salve, Oialogunã. Salve, salve. Tem gente que fica, qual é a saudação do meu orixá? Quando você não souber a saudação do orixá, usa a saudação mais clássica que existe, Saravá, que quer dizer saudações. Tá ótimo. Muito bem, vamos falar de Airá, esse choroquê de Oxalá. Airá, ele vem trazer a paz, mas a guerra pela paz. É o justiceiro de Oxalá. É aquele lado de Oxalá que faz a justiça, mas sempre mantendo a paz, a harmonia e a ascensão. Muitas vezes é implacável, sim, tá? Mas é uma implacabilidade que é para o bem da própria, entre aspas, vítima. Porque a destruição da vítima pode levar ao renascimento. Quando alguém, um grupo, uma pessoa, está muito tempo na maldade e a sua existência ou a sua atuação é motivo de queda para ela e para outros, a destruição total daquela condição, por mais maldosa que pareça, representa a possibilidade daqueles espíritos retomarem o caminho da evolução e renascerem na paz e na luz, dentro do Dharma, que é sua ordenação divina. A Airá tem essa grande responsabilidade. O dia da semana é a sexta-feira, cor da guia marrom com branco, muito parecido com o Iroko, né? E alguns utilizam o vermelho com marrom com o branco, mas isso depende muito da casa, tá? Está sentado no meio do trono masculino da fé, sua oferenda as mesmas de Oxalá e a cor da guia e da vela branca com marrom, tá? Assim como toda a linha de Oxalá, né? Oialogunã também, branca. E os filhos de Airá costumam ser... gostam muito de promover as coisas, gostam muito de produzir e também promover produtos que já criados por outras pessoas. Eles são muito assim, promotores, né? E gostam muito de categorizar também, dividir as coisas em categorias para manter a ordem. Costumam ser relativamente sistemáticos e muito carinhosos, muito carismáticos também, muito cheios de coleção. Gostam muito de colecionar coisas. Você pode dizer Pababá também, ou simplesmente Saravá Irá. Não se preocupe muito com saudação de orixá, não, sabe? Porque essas saudações, a maioria delas tem um significado bastante distante da realidade do vocabulário urbano, se você for buscar, viu? A melhor saudação que existe é Saravá, tá? Quer dizer saudação, a melhor. Não se preocupe em ficar decorando palavrinhas mágicas para saudar o orixá, não. Muito bem, agora vamos falar de Elá, mas é o Vale de Elá, conhecido também como o Vale do Confronto. Alguns dizem que Elá quer dizer organização, sensualidade, amor, paciência e fraqueza. Bom, independente de qualquer coisa, Elá é um orixá, tá? Que tem por objetivo trabalhar também a fé, no sentido da autoestima, a fé em si mesmo. Aquela fé que faz com que você, independente de qualquer coisa, das pauladas que leva da vida ou do universo, independente da dimensão que você esteja, faz você não perder aquela consciência de que você é uma unidade divina, cósmica e que precisa seguir adiante. Independente de qualquer coisa, você tem que acreditar em você. Quando você tem essa sensação, aquela força que vem de falar, eu vou acreditar em mim, enquanto ninguém acredita em mim, eu acreditarei em mim, é a energia de Elá que está atuando em você.
Elá. Saravá, Elá. Saravá. Todo o nosso louvor a Elá. Saravá, Elá. Muitos não conhecem Elá, não admitem a existência de Elá. Porque são bandistas que não se dedicaram à magia. Só na magia divina que vão abrir esses portais para você conhecer toda uma grande gama de orixás que não chegou na Umbanda. Está chegando agora. Durante muito tempo esses mistérios foram ocultos por conta da ignorância de alguns dirigentes sacerdotes, que se escoravam totalmente nas suas entidades e se negavam a estudar. Ou mesmo por não levarem uma vida de retidão, de estudo e de propósito ascensional, se afastavam da espiritualidade e caíam muito mais na questão das regras e preceitos do que dos fundamentos. Quando você vai num lugar e ali os fundamentos são sufocados pelos preceitos, corre um grande risco dos guias que passam a vir ali, principalmente dos dirigentes, serem obsessores travestidos de entidades de luz. E aí, estudo e evolução, babau, já era. E aí não se abrem mistérios mesmo. Elá. Dia da semana, sexta-feira. Cor da sua guia, branca. Alguns usam o branco e o bege ou usam o branco com amarelo, depende muito. Eu prefiro manter-se no branco. E em alguns casos, como ela é uma choroquê, pode estar usando o branco, o cinza e o preto. Também pode, tá? Mas na ausência, você usa o branco com preto só. Não tem problema nenhum. Tá? E as velas a mesma coisa. Branco com preto ou branco, cinza e preto. Quando for fazer algum trabalho de descarrego, alguma coisa de abertura de caminho, a demanda, ela está sentada no meio do trono feminino da fé. Tá? A oferenda delas mesmas de Oxalá. E os filhos de Elá, eles costumam ter uma queda muito grande por magia, bruxaria, coisas bastante assim adivinhatórias. Tem uma queda muito grande também por festas, orgias e coisas proibidas, oráculos. São pessoas bastante misteriosas e muitas vezes extravasam na altura da voz, no jeito de se vestir e de gesticular. Dificilmente falam só com a boca, geralmente usam muito o corpo. São grandes. Se entrar para o ramo da terapia corporal, se darão muito bem. E da expressão artística. Ela é uma choroquê, então ela trabalha no meio do trono feminino da fé, porque ela tanto pega a energia da esquerda quanto da direita. Vou explicar um negócio aqui para vocês, ó. Isso aqui é só uma representação, tá? Quando a gente fala o orixá está sentado no topo, no meio, na base, à esquerda ou à direita, isso aqui é a esquerda dele lá, de quem está no trono. Para a nossa seria esse lado da esquerda, mas a esquerda é sempre de quem está no trono. Funciona mais ou menos assim. Os orixás que estão no topo são os que vão gerir o trono ali como uma pessoa que está no comando de um volante de um veículo. Os que estão no meio são os choroquês, eles vão manter o equilíbrio entre as forças de direita e de esquerda. Tá? Na base de todos os tronos da vida está Oxá. À esquerda estão os Exus orixás e os coroados, e à direita estão os orixás, considerados que dão suporte ao trono, e os tarefeiros de direita, que são as entidades coroadas. Os orixás que estão à direita dos tronos, eles costumam estar nos 14 tronos. Por que 14? Porque são 7 frequências, né? Geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, e cada uma das frequências tem um masculino e feminino, então são 2 tronos em cada frequência, portanto 14. A gente fala 7 tronos da vida, mas o certo seria falar 14. E à direita do trono estão todos os orixás considerados orixás de suporte,
Quem são os orixás que estão à direita dos 7 tronos da vida? É Orixalá, é Obatalá, Ododuá. Nós temos também Oxalá Guiã, Oxalá Lufã. Nós temos Ifá, Euá, Opelê. Nós temos Egum, Ibeji, Orixalá, já falei, né? Então, assim, se eu esqueci de algum, depois em outros vídeos eu vou completando. Vocês mesmos podem entrar em contato comigo e perguntar se tiverem dúvidas se eu esqueci de algum. Então, assim, todos os orixás que não estão no topo, nem no meio, nem na base, nem à esquerda, eles estão à direita. Nenhum fica de fora dos tronos da vida. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Então, procurou seu orixá, não achou ele no topo, nem no meio, nem na base, nem à esquerda, ele está à direita, inevitavelmente. Para vocês terem uma ideia. Tá bom? Que Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, São José e Maria Santíssima, lhe derrame muitas bênçãos, que você siga na paz, na luz, com saúde, proteção e muito axé, na unidade do Espírito Santo. Amém.